O relatório da CPI da Covid elencou ao menos 12 crimes do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República é acusado de atuar deliberadamente em prol da disseminação do novo coronavírus. Ele sabotou medidas de isolamento social, colocou em dúvida a segurança das vacinas e o uso de máscara e retardou a compra de vacinas. É atualmente investigado no inquérito criminal, sob a guarda do Supremo por prevaricação no caso da Covaxin. O relatório final da CPI pede seu indiciamento nos crimes: epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação e crimes de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus. Vão morrer gente? Vai morrer gente. Como tem morrido algumas pessoas. Qual país não morreu gente? Qual país não morreu gente? Qual país? Responda, deixa de dizer a gente. Mas eu me aborrecer aqui. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E é justamente isso que faz e fez a CPI: investigar e apurar a utilização do dinheiro destinado pela União para o combate à pandemia, inclusive nos casos de omissão e mau uso. O que se apurou foi muito mais e além. E na linha de frente das investigações, contamos com o reforço dos nossos senadores, Rogério Carvalho e Humberto Costa. É muito grave o que aconteceu no Brasil. O presidente aglomerou, o presidente disse que era uma gripezinha, o presidente proibiu o uso de máscaras, o presidente negou a vacina, o presidente inventou o kit Covid para poder passar a falsa sensação de que as pessoas estavam protegidas, mesmo sabendo que esse kit Covid não tinha eficácia. O Brasil é o segundo país do mundo em números absolutos de mortes por Covid. Foram mais de 600 mil mortos, deixando mais de 120 mil órfãos. E por uma doença para a qual já havia vacina. Cerca de 490 mil pessoas poderiam ter sido salvas. Bastava o governo ter focado na vida das pessoas. Mas Bolsonaro ignorou todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da ONU, da ciência e expôs a população a um contágio desenfreado, enquanto ignorava propostas da Pfizer para a compra de vacinas, recriminava o uso de máscaras, descartava o lockdown e promovia aglomerações em cima de aglomerações. Nós teríamos começado a vacinar no Brasil a partir do mês de dezembro. Quantas vidas teriam sido poupadas? Ele cometeu crime contra a vida, ele praticou o extermínio da população brasileira. O responsável por implementar no Brasil uma tentativa de enfrentamento à pandemia que ninguém no mundo implementou. A tese da imunidade de rebanho é criminosa. Não é a vacina que vai acabar com a pandemia. O que vai acabar com a pandemia é a imunidade de rebanho. Quando um governante escolhe ignorar todas as recomendações e orientações e agir por conta própria, sem respaldo ou embasamento científico, ele coloca a vida das pessoas em risco. Um presidente que disse que era uma gripezinha, o presidente que disse que não era coveiro, o presidente que disse que era contra vacina, o presidente que estimulou o uso de medicamentos ineficazes comprovadamente, o presidente que fez propaganda de medicamentos, o presidente que enganou o povo brasileiro e que levou a quase 600 mil mortos no Brasil. Os crimes de Bolsonaro durante a pandemia são graves e demandam uma resposta dura dos órgãos competentes. Bolsonaro é o grande e principal responsável por essa tragédia humanitária. Bolsonaro agiu com desprezo e desdém diante de todas as evidências que apontavam para a gravidade da pandemia. A Anvisa teria 72 horas para homologar e autorizar a distribuição e aplicação. Eu vetei esse dispositivo, vetei. Tá? Eu digo para vocês, eu não vou tomar. Você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou
ou algum homem começar a falar fino... Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? E com todo o descaso do presidente diante da pandemia, a fome voltou ao Brasil. Cerca de metade da população sofre atualmente de algum tipo de insegurança alimentar. A inflação está acima dos 2 dígitos, o endividamento das famílias bateu recorde histórico e já são mais de 14 milhões de desempregados no país. Nós estamos diante de uma catástrofe sanitária porque não houve o segmento da determinação básica do controle de uma epidemia. Ele exerceu uma função importante de defensor do chamado tratamento precoce, que nada mais é do que a utilização de medicamentos que não têm qualquer eficácia contra a Covid-19. E esse tratamento precoce foi utilizado principalmente para sabotar as ações do isolamento social. São muitos os crimes cometidos por Bolsonaro ao longo de todo o processo de pandemia no Brasil. Crimes que custaram a vida de milhares de pessoas e que empurraram o Brasil para um cenário de caos, de medo, inseguranças e incertezas. O presidente foi denunciado pelo cometimento de 3 crimes contra a humanidade: o crime de extermínio, o crime de perseguição a grupo étnico e o crime de atos desumanos contra a população em geral e contra a população indígena. Então o relator, o senador Renan Calheiros, o presidente, o conjunto da CPI, vai garantir que o presidente vá responder aqui no Brasil, diante da Justiça e diante da Câmara dos Deputados, mas também vai responder perante o Tribunal Penal Internacional por ter cometido 3 crimes contra a humanidade. Mas a CPI da Covid cumpriu seu papel. O relatório final, responsabilizando Bolsonaro e outras 65 pessoas e mais 2 empresas, está posto e à disposição dos órgãos competentes para que sejam tomadas as devidas medidas e providências legais. Eles não podem sair impunes.